Boa tarde. Vocês me escutam bem? Maravilhoso. Queria primeiramente agradecer ao convite do IBRAM e agradeço aqui em nome do seu presidente, ex-ministro Raul Jungmann, também a todos os panelistas que estão aqui com a gente. Já vou apresentá-los, obviamente, à audiência. A gente está aqui para falar de um tema que é absolutamente fundamental para o tema principal desse evento, que é o enfrentamento aos ilícitos da Amazônia, porque sem a gente encarar essa questão, a gente não vai conseguir chegar na implementação das novas economias que precisam estar, obviamente, aqui ganhando espaço. Então, a gente aqui vai discutir esses desafios sobre como essas atividades ilegais hoje estão competindo no território com as economias que precisam emergir, também com as velhas economias que podem também, né, se aprimorar e transitar para um modelo de baixo carbono. A gente vai desafiar aqui um pouco quem está na gestão para entender o dia a dia dos desafios de comando e controle, para quem também está no setor privado tentando fazer o certo, quais são os desafios, né? Para quem está de fora ajudando todo mundo também e podendo estar aqui tentando complementar visões diferentes, mas obviamente convergindo aqui para as soluções. Acho que o mais importante é a gente entender que temos essa possibilidade de avançar do que hoje a gente chama no Instituto Igarapé de um ecossistema de crimes ambientais, de economias ilícitas, para um ecossistema de empreendimentos verdes. Então, essa é a pergunta que eu acho que a gente gostaria de estar fazendo aqui e já convido a todos que nos assistem também a enviar suas perguntas por QR Code. Vamos estar aqui pegando, a ideia é a gente começar com uma conversa entre os painelistas, mas também seguir com a plateia. Vou começar aqui apresentando, então, Jonathan Galvão, advogado, diretor de Acesso à Justiça e Mediação de Conflitos do Ministério da Justiça. Larissa Rodrigues, doutora em Energia pela USP e gerente do Instituto Escolhas. Tobias Brancher, engenheiro florestal, diretor de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS do Pará. Caio Favaretto, advogado criminalista e sócio na Maranta Inteligência Política. Carla Pinheiro, que é empresária, presidente da Arve Leve Design de Joias e vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Estou absolutamente honrada de estar fazendo essa conversa com esse painel tão robusto, acho que tão diversificado, que eu tenho certeza aqui que podemos dar contribuições bastante importantes. Eu queria dizer que a gente vai começar com um vídeo, que tem um vídeo aqui do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vai ser apresentado antes da discussão desse painel. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias e falar sobre um assunto tão importante para o meio ambiente, que é o combate ao garimpo de ouro ilegal. Um dos efeitos mais deletérios da mineração ilegal é um impacto socioambiental representado pelo desmatamento, pela poluição e pelas consequências perversas causadas aos povos indígenas e populações ribeirinhas. Além disso, a mineração ilegal pode ser utilizada por criminosos para gerar recursos ilícitos e para lavar os recursos provenientes de outros crimes. Pela lei, a atuação do Banco Central na cadeia de comercialização do ouro é restrita à fiscalização das atividades das instituições supervisionadas pela autarquia, nos termos da legislação. Ou seja, o ouro passa a ser objeto da ação do Banco Central apenas quando ingressa no sistema financeiro nacional a partir da sua aquisição por uma instituição financeira. O Banco Central não tem mandato legal para atuar nas etapas anteriores da cadeia de produção e aquisição de ouro. Todavia, nós temos interagido com outros atores que atuam na cadeia de comercialização do ouro em fóruns sobre o assunto, a exemplo das ações do âmbito de estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Dentro de sua competência legal, o Banco Central vem demandando das instituições financeiras que atuam no mercado de ouro uma série de aprimoramentos na sua ação, de forma a mitigar o risco de práticas criminosas e assegurar o adequado gerenciamento dos riscos sociais e ambientais relacionados às suas atividades. Os recentes avanços sobre o tema trazem mais transparência à atuação das instituições financeiras e ao papel da supervisão. Destaco a suspensão dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal do dispositivo da Lei 12.844 de 2013, que estabelecia a presunção de boa-fé do comprador na operação com ouro.
Em concordância com esta decisão, o Banco Central requisitou todas as distribuidoras de títulos e valores imobiliários que atualmente operam com compra e venda de ouro um plano de adequação dos seus processos, para que, a partir da implementação de controles internos, seja possível garantir a regularidade da compra do ouro e afastar a possibilidade de aquisição de ouro de origem indevida ou ilegal. Adicionalmente, o Banco Central publicou, no último 31 de julho, a Instrução Normativa 406, que orienta as instituições financeiras a ter procedimentos e mecanismos adicionais que permitam a elas conhecer seus clientes, parceiros e fornecedores quando da compra do ouro para fins de mitigação de riscos. A referida instrução normativa especifica o dever das instituições que atuam na compra de ouro de observar a inexistência da presunção de ilegalidade do ouro a ser adquirido, bem como a inexistência da presunção de boa-fé da pessoa jurídica adquirente. O Banco Central também tem auxiliado em iniciativas que possam aprimorar o marco legal para a fiscalização do comércio de ouro. Nesse sentido, destaco também a importância do avanço do projeto de lei 3.025 de 2023 no Congresso Nacional. O Banco Central participou ativamente da construção desse projeto e ressalta a importância de que ele prospere sem sofrer alterações que venham a enfraquecer os instrumentos que permitirão a várias estruturas de Estado a atuação coordenada para reprimir desvios de conduta e irregularidades. Também estamos revendo a relação de operações e situações que possam configurar indícios de crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, no que trata a Lei 9.613, de 1998, e que devem gerar alertas de transações atípicas nas instituições que operam com ouro. Vale notar que o Banco Central colocou a fiscalização das operações com ouro realizadas por instituições financeiras como prioridade estratégica no seu Plano Anual de Supervisão para 2023. O combate à mineração ilegal e aos crimes direta ou indiretamente relacionados a ela deve ser um esforço conjunto entre os entes federativos, os três poderes, o setor privado e, principalmente, a indústria de mineração e garimpo. O Banco Central, no âmbito de sua competência legal, continuará fazendo a sua parte para combater atividades ilícitas e assegurar um futuro melhor, não apenas para as populações diretamente atingidas pela extração ilegal do ouro e de outros minérios, mas para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Eu acho que a fala do presidente do Banco Central conecta muito com a nossa discussão. Eu acho que vou dar um zoom out antes de dar um zoom in no ouro. A gente vai ter aqui uma conversa bem específica sobre isso. Mas como a gente está no Pará, eu queria começar aqui com Tobias. Eu acho que a gente está falando, né, mesmo na fala do presidente do Banco Central, a gente vê essa conexão de várias atividades ilegais, que obviamente tem na sua maior visibilidade a questão do desmatamento ilegal. Mas sabemos que são várias economias ilícitas que hoje estão causando danos ambientais, danos sociais e que vão estar aí também se entrelaçando com crimes que não são crimes ambientais, crimes administrativos, fiscais, financeiros, crimes de tráfico, violentos. Na atuação das SEMAS, eu queria que você contasse para a gente um pouco como se dá e qual é o seu foco prioritário. Não vou estar aqui respondendo sua pergunta, vou fazer suas provocações. E quais são os desafios que você enfrenta hoje? Como a gente combinou aqui, a gente vai falar a verdade, vamos falar os desafios para a gente poder enfrentar, né, enfim, de fato, os problemas e construir soluções. Então, queria que você começasse a contar para a gente um pouco desafio e o que te falta também de parceria, Tobias. Agora sim. Boa tarde, cumprimento a todos aqui do painel. Como o presidente do Banco Central falou, antes de chegar esse ouro ilegal que já vai para comercialização, tem toda uma cadeia de comércio, de atividades ilegais que funcionam antes. As ferramentas de monitoramento, elas melhoraram muito, avançaram. E aqui no Pará a gente detectou que a gente precisava, a partir dessas ferramentas, dar uma resposta mais rápida, de se estruturar para a gente poder chegar nos locais, chegar nas áreas de forma mais rápida, porque
como é um comércio estruturado, tem toda uma cadeia, então o governo do estado criou a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, porque a gente pensou que teria necessidade de ter uma operação contínua que fosse estruturada já para dar essa resposta, para a gente não pegar um alerta, aí gerar uma demanda, mandar uma equipe de fiscalização só para fazer um ponto específico e depois essa equipe retornava para a sede e a atividade continuava. Então, a partir disso, a Operação Amazônia Viva ela começou a combater, além do desmatamento, também atividade de garimpo, porque a gente percebeu também que tem certa ligação entre essas atividades, porque ela já cria rotas de comércio, de trabalhadores, de mão de obra, que trabalham muito em função dessas atividades ilegais. Então, inicialmente, se começou com a Operação Amazônia Viva, a gente ia até os locais com o aparato todo de segurança pública, então existem plenárias, né, que se discute os resultados, se discute estratégias, é uma atividade contínua. Então, assim, além de chegar nos locais para ver e fazer os procedimentos administrativos, a gente também reavalia continuamente. E uma dessas avaliações, a gente detectou que muita atividade ilegal acontecia durante a troca das equipes. Então, a equipe retornava para Belém, levava uma semana para uma outra equipe chegar nos locais de alerta, e nesse curto período eles já tinham se estruturado em função da nossa atividade de fiscalização, da nossa atividade de comando e controle. Então, a partir disso, a gente já criou uma segunda operação, que a gente denominou de Operação Curupira, e aí sim, com bases fixas, a partir dos locais mais críticos, onde a gente detectou que precisava de uma presença constante do Estado. Então, uma equipe só sai de lá quando a outra chega. E aí, nesses locais, a gente já foi conseguindo verificar uma redução do desmatamento e também do minério. Eu sempre falo que a fiscalização, o comando e controle, ele não é um fim em si mesmo. Ele a gente não vai atingir os objetivos somente com fiscalização e controle. Mas a gente precisa começar com fiscalização, a gente precisa começar combatendo para poder chegar, até para poder chegar com outras políticas, com outros projetos, fazer essa transição, a gente precisa dar uma segurada, porque senão não tem nem como chegar. A gente precisa também mudar a mentalidade da população local, trazer os municípios porque senão fica muito difícil. Então, a dificuldade que a gente tem é essa, assim, de pensar à frente, né, com outras medidas, com outros projetos, com a mudança de economia, com uma economia de base sustentável, mas para isso a gente ainda precisa e tem muita necessidade do comando e controle. É por isso que a gente estruturou essas várias operações para a gente poder dar esse pontapé inicial aqui no Pará, para aí sim poder iniciar essa transição. Muito obrigada, Tobias. Acho que você mencionou vários pontos que a gente vai poder, obviamente, aprofundar. Acho que a importância de a gente pensar, sim, tem que ter cumprimento da lei, tem que mudar a chave. Ainda bem que estamos num momento de alinhamento, de cooperação, mas temos que pensar também em transição, em pessoas. Eu acho que nessa emergência que a gente vive, um conflito, digamos assim, grande, né, de economias que estão aí pujantes, ilegais, estão colocando pessoas também na linha de frente. Eu queria pedir para o Jonathan nos contar um pouco sobre essa atuação em relação à proteção das pessoas que estão nesses territórios, né? Assim, as economias ilícitas também impactam demais os meios de vida tradicionais, as populações, obviamente, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, e num momento onde a gente entra com comando e controle, continuam elas ali com a pressão e muitas vezes é quem fica quando tem a troca do turno que o Tobias mencionou. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente desse trabalho, do desafio, e como é que a gente faz para proteger as pessoas. Só um parênteses, recentemente, até aqui na Cúpula da Amazônia, a gente terminou uma pesquisa que o Garapé fez com 3 defensoras da floresta do Brasil, Peru e Colômbia, sobre as violências que elas sofrem e sobre, na perspectiva delas, como a gente melhora as políticas de proteção. E a gente sabe que esse é um ponto que deveria estar sendo tratado como prioritário, mas que não tem solução simples. Então, conta para a gente, Jonathan, e também fala para a gente o que está faltando para já mobilizar aqui. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, parabenizar também a organização desse grande evento. A gente consegue reunir aqui uma quantidade muito relevante de ideias e também de
de posicionamentos divergentes, né? Primeiro também apresentar aqui, meu nome é Jonathan Galvão, estou vindo pelo Ministério da Justiça, mais especificamente da Secretaria de Acesso à Justiça, que é uma secretaria que foi criada nessa gestão atual do governo federal, e ela tem por objetivo trazer para dentro do Ministério da Justiça as demandas de movimentos sociais, as demandas das populações mais vulnerabilizadas, é o elo entre os movimentos sociais e as políticas de segurança pública. Bem, eu fiquei muito feliz com a fala do presidente do Banco Central, falando sobre a postura do banco, a postura do sistema monetário nacional para coibir determinadas condutas que venham a ser resultantes ou elas mesmas serem ilícitos. A conduta ela é importante e, inclusive, ela poderia ter sido adotada antes. Não precisava ter esperado uma decisão do STF em ação direta de inconstitucionalidade para que se pensasse numa forma de controlar ou de trazer mais elementos que possam coibir condutas criminosas na transação do ouro. Desde o ano passado, a gente vem assistindo alertas crescentes de desmatamento na região amazônica. Desde o ano passado, não, né? Já há alguns anos a gente vinha assistindo esses alertas crescentes de desmatamento na região amazônica e, junto a esses alertas, os alertas também de mineração ilegal, principalmente em territórios indígenas. E junto com o desmatamento e a mineração ilegal, a gente assiste à crise humanitária e sanitária dentro desses territórios. Então, a gente tem uma conjunção de ilícitos que eles vão resultar lá na frente diretamente em mortes, né? A gente está falando aqui de uma causa e efeito direta entre ilícitos praticados em territórios da região amazônica e a morte de indígenas que estão passando por crise sanitária dentro dos seus próprios territórios. Esse cenário ele é de um todo assustador porque os números eles são exponenciais. Dentro desse cenário a gente pode de repente abrir esse debate aqui sobre as condutas que foram tomadas desde o início do ano até agora, com o viés de combater esses ilícitos dentro do território amazônico, a garantir proteção de pessoas ameaçadas de morte e pensar na regulamentação de condutas a fim de que aquela atividade lícita ela seja valorizada e a atividade ilícita ela seja retirada, desestimulada e combatida. No campo da proteção, especificamente, que foi objeto da pergunta, a gente tem camadas de proteção. A gente tem uma primeira camada, que é aquela mais direta, né, que são as pessoas que são diretamente ameaçadas, e muitas dessas pessoas elas são ameaçadas em razão da sua atuação, seja como liderança, seja como membro de alguma organização da sociedade civil que faz as denúncias ou que auxilia a determinada comunidade. Para esse nível de proteção, a gente tem, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, uma política pública específica, que é a Política de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, e que faz ações tanto pela sociedade civil quanto mobiliza agentes da segurança pública e outros agentes de fiscalização para combater ilícitos associados àquelas ameaças. O que a gente tem de novo aqui no âmbito dessa gestão do Ministério da Justiça é que, até então, as ações de segurança pública elas eram direcionadas à Polícia Federal, eventualmente à Força Nacional de Segurança Pública, e ali algum ajuste com as forças locais de segurança. A gente assistiu um processo de desmobilização muito severo dos órgãos de fiscalização ambiental, que também é uma ponta importante, porque a desestabilização da fiscalização ambiental ela também induz a prática de ilícitos criminais.
E, por outro lado, também uma desmobilização importante e severa da própria FUNAI, o que causa desassistência, que causa mais instabilidade e também viabiliza, por outro viés, ao incremento de ações criminosas. Então, aliada a uma tentativa de retomar uma política indígena mais acertada, junto com a remobilização da atuação das forças, das agências de fiscalização ambiental e mais uma reorganização das forças de segurança pública, a gente tem uma nova camada de segurança e de proteção que a gente tem chamado de planos de proteção territorial. E aí, para não me estender muito, eu deixo na ponta que essa estratégia, que nós estamos lidando por hora como estratégia, mas a ideia é que se torne política pública de proteção territorial, porque ela visa combater um problema, ela tem metas, ela tem indicadores, ela tem responsabilidades, ela visa ser incluída em plano orçamentário e a gente tem estratégias de monitoramento e avaliação. Então, ações de curto, médio e longo prazo para combater ilícitos na região amazônica. Muito obrigada. Eu queria fazer agora o zoom in em ouro, né? A gente está aqui com bastante gente especializada. Acho que eu vou começar pela Larissa, que tem feito um trabalho de destaque no Instituto Escolhas, sobre justamente como é que a gente melhora a rastreabilidade. Então, enquanto cidade civil, queria que você contasse para a gente do trabalho, mas também da articulação que você tem feito para mudar política pública, política privada, enfim, corporativa, por onde você tem andado e o que você tem visto, digamos aí, eu acho que de oportunidade para avançar. Obrigada, Ilona. É um prazer estar aqui. E sim, acho que eu vou fazer uma fala que vai abarcar tudo isso, mas até queria trazer um ponto do ouro, uma reflexão, que eu acho que dialoga muito com o que o Igarapé traz do ecossistema, né, do crime, que é uma análise que a gente faz do crime quando ele é estrutural. Que isso se aplica para o ouro, né? Porque, claro, como você mesmo disse, tem vários ilícitos na Amazônia, infelizmente a gente sabe que que é uma situação complexa, mas no caso do ouro especificamente, não são crimes pontuais. E aí por que a gente entende que eles são estruturais, né? Porque quando a gente começa a ver, de fato, as dinâmicas de mercado, as estruturas de mercado se organizando, já considerando crime. E isso é muito grave, né? E aí no ouro a gente tem já algumas evidências de que isso acontece. A primeira delas, que eu acho que é a mais escancarada, é que quando a gente vê que metade da produção brasileira tem indícios de ilegalidade. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E isso prejudica todo mundo, prejudica o país como um todo. Pelos impactos que isso tem em meio ambiente, na vida das pessoas, mas também para quem está fazendo certo. E a outra metade, né? Então, assim, também sai prejudicada. E o que é muito grave, que a gente vê nessa questão estrutural aí do ouro, é que os lobbies, eles conseguem mudar a legislação, né? Então, por um lado, a gente batalha para ter a lei cumprida, mas às vezes essa lei acaba sendo mudada para proteger também atividades ilícitas. Então, quando a gente fala da Lei 2844 de 2013, você pensar, não é tão antiga assim, tem 10 anos. Essa lei, basicamente, como a gente está discutindo aqui, foi falada até pelo presidente Roberto Campos Neto, ela criou essa figura da presunção de boa-fé. Ela não existia antes de 2013. Você tinha a lei de combate à lavagem de dinheiro, mas a presunção da boa-fé veio para proteger as DTVMs na compra de ouro, porque era um ambiente de ilegalidade. Outra coisa, né, que muda estruturalmente essa dinâmica de mercado. Essa lei também disse que qualquer pessoa podia vender o ouro. Isso facilita que qualquer pessoa circulando pela Amazônia faça a venda de ouro para a DTVM. E, mais uma vez, a lei reforçou que a venda do ouro do garimpo precisava ser feita para a DTVM. O que aconteceu? É um sistema de proteção. E a gente tem hoje a situação onde essas empresas, elas controlam o mercado. A gente pode até falar de um oligopólio. A gente tem pouquíssimas empresas controlando o mercado, tanto é que hoje a maior comercializadora de ouro do Brasil não é uma mineradora associada ao IBRAM, é uma DTVM, ou seja, essas empresas chegaram ao topo da cadeia. E isso a gente precisa analisar essa estrutura de mercado, porque isso tem consequências diretas. Elas estão no meio, são intermediárias, mas elas têm consequências diretas na ponta para quem está produzindo e também para quem está comprando. E tem tudo a ver com rastreabilidade. Agora, disso aí que eu estou falando,
você perguntou exatamente, né, dessas articulações todas, a gente também tem que dizer que desde o começo do ano muita coisa importante foi feita. Eu diria que a gente teve vitórias mesmo, né? A primeira que veio em março, né, a nota fiscal eletrônica. A gente tinha tido com o secretário da Receita Federal ano passado, junto com o IBRAM também. Tivemos de novo no começo desse ano e o que aconteceu? Em março saiu nota fiscal eletrônica, porque a Receita Federal priorizou o assunto. Então, a nota fiscal eletrônica saiu. Gente, a gente sabe no país como todo mundo usa a nota fiscal eletrônica. Agora ela é uma realidade. Depois a gente teve eu diria, a decisão muito acertada e rápida na ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Gilmar Mendes suspendendo a boa-fé. Foi suspensa, ele corrigiu uma coisa que essa lei 2844 trouxe de forma equivocada. Está cancelado? Ainda não, mas está suspenso. Isso já é uma vitória enorme, porque a gente tirou essa proteção de quem estava envolvido, eventualmente, numa compra de ouro ilegal. Outro ponto muito importante, o que o presidente do Banco Central falou hoje, a gente tinha tido já com o Roberto Campos Neto também junto com o IBRAM no ano passado, esse ano de novo, algumas vezes discutindo todas, né, a competência do banco, o que precisava fazer, como conseguir fazer a fiscalização. E agora a gente tem uma instrução normativa do banco. Isso é um posicionamento é inédito. A gente tem uma coisa a gente tem que reconhecer. E o esforço do governo, e aí a Secretaria de Acesso à Justiça encampou, né, o esforço de coordenar isso no governo como um todo, que culminou no PL 3025 de 2023. E, assim, eu fico muito feliz porque eu pessoalmente estive muito envolvida aí, ajudando na construção do projeto e tudo mais, mas foi uma vitória da Secretaria. Isso, a Secretaria coordenou com os outros ministérios, com os outros órgãos, isso assim, foi uma vitória. Essas coisas não são triviais e a gente conseguiu isso no primeiro semestre desse ano. Agora, o que eu acho que é importante destacar na minha fala, se eu puder me estender só um pouquinho mais, é que assim, a gente ainda tem muito para avançar. Não dá, porque apesar de todos esses esforços que eu costumo falar, a gente já consegue responder no Brasil de onde vem o ouro? Não consegue. Nota fiscal vai ajudar, acabar com a boa-fé vai ajudar, tudo vai ajudar, mas a gente ainda não consegue responder, que é a pergunta básica da rastreabilidade. Então, eu diria que tem alguns pontos, né, que são essenciais ainda para a gente avançar aí no combate dessa extração de ouro ilegal na Amazônia. O primeiro é o uso do mercúrio. Não dá para a gente ir mais nenhum evento, nenhuma discussão e não falar de mercúrio, porque isso é urgente, isso está contaminando as pessoas, está contaminando os indígenas, outros grupos, os próprios garimpeiros. Assim, a gente está falando de um problema, de fato, de saúde pública muito grave. Segundo problema é a invasão de terra indígena e unidade de conservação, e toda vez que a gente não conseguir responder a pergunta de onde vem o ouro, a gente está sujeito a estar comprando ouro dessas áreas. E toda vez, enquanto a gente tiver extração ilegal de ouro nessas áreas, a mineração industrial vai ser prejudicada, o garimpo que está fazendo direito vai ser prejudicado, os povos indígenas são prejudicados, a floresta, assim, todo mundo está prejudicado nessa história. E aí tem, eu diria que é um terceiro ponto, né, que é a questão, aí vem a questão regulatória como um todo, porque do mesmo jeito que, geralmente, quando eu tinha discussão que eu ia explicar para alguma pessoa que a gente tinha boa-fé, as pessoas achavam um absurdo, o ouro também é o único mineral no Brasil que tem regras super específicas. A tributação é diferente, a comercialização é diferente, tudo é diferente. Para pedras, não é assim, né? É outro sistema, mas o ouro é o único. E essa diferenciação de regulação cria incentivo para a ilegalidade. E aí, só para finalizar, que eu não posso deixar de falar, eu falei de problemas, mas o que a gente entende como proposta, e sem prejuízo da gente estar sempre evoluindo com essas propostas, né? Porque eu acho que isso é importante. Primeiro, a gente tem que falar de acabar com o uso do mercúrio. Tá? Assim, no Brasil, é engraçado que a gente fala, não, mas não, é uma coisa muito complexa. Isso já está acontecendo, isso não isso existe, tá? A parte, às vezes, de uma base de como isso não existe, isso existe. 2, rastreabilidade. A gente, de fato, tem defendido um sistema de rastreabilidade público, obrigatório
e que consiga atestar de fato a origem do ouro, da mina até o consumidor final e colocar responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, porque senão qualquer um põe informação no sistema e você não consegue punir. Então, isso a gente acha que é importante, por isso que também tem uma discussão no setor, né, que é entre autorregulação e regulação. A gente acredita em regulação mesmo na lei, tá? A gente é muito favorável a isso. E o último ponto, que eu acho que esse é fundamental, que também às vezes gera um pouco de discussão, mas é o que a gente entende que, para você ter rastreabilidade, quanto mais elos na cadeia você tem, mais difícil é. Se você tem a mina e o consumidor, é muito mais fácil. E hoje um problema que a gente tem para rastreabilidade são os intermediários. Sim. Ou seja, a gente precisa acabar com a venda exclusiva de ouro só para a DTVM. A gente precisa começar a falar de cooperativas vendendo ouro direto, de formas de garimpos migrarem de regime. A gente tem formas de já fazer isso com as leis que a gente tem. E assim a gente vai conseguir unir o consumidor com quem está fazendo direito e não fazer com que o consumidor esteja comprando um ouro misturado, um ouro que a gente não tem origem. Obrigada, Larissa. Acho que você também vamos aí voltar a vários pontos, mas o que dá, né, acho que de resumo aqui, muita coisa aconteceu, né? A gente vem de um período onde realmente estávamos precisando de ações, mas a gente ainda tem muito a fazer para, de fato, ter uma solução da gente poder dizer literalmente, né, de onde vem o meu anel. Eu acho que isso é de onde vem o ouro do meu telefone celular. As pessoas não se dão conta que o ouro está em muitos lugares, né? Então, acho que isso é uma pergunta que eu sempre falo, pergunte, porque a gente começa a gerar um movimento. E eu queria passar para a Carla, né? De onde você está, Carla? Como é que você está vendo a busca de soluções? Porque o setor privado também tem se perguntado, quando a gente se depara com uma discussão, né, das DTVMs que querem fazer certo, a competição é desleal, né? Porque quem está no ilegal está, enfim, numa competição desleal, né? E eu acho que a Larissa também abriu muito essa porta para assuntos que são tabu, que é quais são os outros modelos regulatórios de acesso, né, vamos dizer, à mineração, porque hoje a gente tem limitações, é um modelo, como você falou, jabuticaba para o ouro, né? Então, o que você quiser comentar disso, Carla, do ponto de vista de onde você está, então explica um pouco também da sua ação. Acho que quem quer fazer o certo, que soluções estão faltando? Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, que bom você, a nossa moderadora, Ilona, é bom conhecer você presencialmente, né? A gente só se falava pela telinha. É muito bom falar depois da Larissa, porque as provocações dela sempre são ótimas. Queria agradecer o convite do presidente Raul, que eu acho que o IBRAM foi o grande fomentador de tudo isso que a gente está discutindo aqui e com essa parceria tão acertada aí com o Instituto Escolhas. Então, assim, eu faço parte do setor privado, eu tenho uma indústria de joias, né, no estado do Rio de Janeiro, e eu sou vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E a gente representa, né, o elo da cadeia produtiva, a gente representa aí as indústrias e o varejo de joias, bijuterias, folhados, gemas e afins. Então, assim, por tudo que foi falado até agora, acho que já deu para perceber que é uma temática de várias soluções, né? É um problema complexo e aí a gente sabe que todo problema complexo ele também precisa de vários players e várias soluções. Não tem bala de prata, né? Então várias coisas já foram faladas aqui e eu acho que é muito importante o que a Larissa falou, que é principalmente a gente e o Jonathan também falou, a gente conseguir separar quem está certo e quem está errado. Vamos começar lá no garimpo, né? No garimpo a gente costuma dizer que a gente tem 3 nomenclaturas, né? A gente tem o garimpo legal, o ilegal e o legalizado, né? Qual a dificuldade do ouro, dado todos os outros produtos que a gente tem ilícitos, né, na região da Amazônia? Você já passou pelo problema do gado, da madeira. O ouro tem essa característica dele, que além da portabilidade dele, do alto valor agregado, você funde, você derrete um ouro com outro ouro, né? Então, é diferente de um gado que você não consegue misturar. Por mais que você passe a boiada, né, você não consegue misturar um boi que está ali legal com outro boi que não está legal. A madeira, a mesma coisa. Então, essa característica do ouro já traz toda essa complexidade
que a gente vê que vem crescendo ao longo dos anos, né? Se a gente parar para estudar a história lá da Serra Pelada, quando a Caixa Econômica foi lá para poder controlar aquela exploração, tudo isso foi uma evolução que talvez realmente nunca tenha sido questionada, né? Então, o que sobra nesse momento para o setor produtivo? Seguir uma lei que não era ideal. Tanto que a gente tem pleitos para o fim da presunção da boa-fé, a implementação da nota fiscal eletrônica, desde 2018, mas realmente tinha uma morosidade muito grande nessas mudanças. Por isso, esse papel tão importante do IBRAM em provocar essa discussão, né? Então, assim, o que a gente pode dizer? Que a gente tem que separar esses atores, e aí, explicando um pouco aqui bem rapidamente, o garimpo legal é aquele garimpo, né, que tem a permissão da Lava Garimpeira, ele tem a PLG, ele usa as boas práticas, ele está ali trabalhando de forma legal. Você tem o garimpo totalmente ilegal, que é onde você tem um crime, né, sendo realizado, e você tem aquele garimpo legalizado, onde ele extrai o ouro de um garimpo ilegal e ele se utiliza de uma região que tem permissão de Lava Garimpeira para esquentar e legalizar esse ouro. Então, você vê a complexidade disso e o que o setor tem feito. Dado toda essa crise humanitária que a gente achava, né, talvez numa ignorância completa, como acho que todo o setor que responde à regulamentação, não, nós estamos agindo de acordo com a lei. A gente precisa comprar da DTVM, então a gente compra da DTVM. A gente precisa comprar com nota, então a gente compra com nota. Então, no setor não existe ouro ilegal. Mas, quando veio toda essa crise, a gente parou, deu aquela freada de arrumação, falou assim, não é bem assim, né? A gente precisa fazer a nossa parte como setor produtivo, né? Correndo um grave risco aí de reputação, de nos posicionarmos como o elo importante para garantir essa legalidade, para garantir essa rastreabilidade e essa transparência. Por quê? Porque nós, como setor produtivo, aquele que consome esse ouro, a gente tem dever e o direito de cobrar a origem desse ouro de quem quer que seja que esteja nos vendendo. Então, assim, a questão de só a DTVM, tem uma discussão, claro, de mercado, de liberdade de mercado, mas eu acho que a gente precisa evoluir muito ainda antes de abrir essa primeira aquisição. Porque se você já tem uma dificuldade, né, de rastrear esse processo com 7 DTVM, sendo que dessas 7, por até uma questão de risco, apenas 3 estão operando no mercado nacional, imagina se a gente abrir. É do mesmo jeito quando pergunto para a gente, o que você acha do garimpo em terra indígena? O setor é totalmente contra. Enquanto a gente não resolver todos esses problemas que a gente tem para trás, a gente não pode sequer pensar em garimpo em terra protegida e em terra indígena. Então, aí a gente vem dando a mão para o IBRAM, discutindo com o Instituto Escolhas, com o próprio Igarapé, quais são essas soluções. Então, dentro dessas soluções, a gente tem a autorregulação, ela não é perfeita, mas ela é um caminho, né? A gente tem um processo auditável, desde o início lá desse primeiro garimpo, ele é muito importante. Então, a gente tem aí parceria com a Polícia Federal, que está desenvolvendo a Oroteca, onde ela está tentando determinar por DNA, inclusão de isótopos, marcadores cerâmicos, a gente conseguir identificar a procedência desse ouro. A própria ferramenta, né, o PCRO, onde é uma ferramenta que ela é pública, né, então a própria indústria pode utilizar essa ferramenta para ver qual a origem dessa lava garimpeira, se ela tem aquela produção realmente, a gente cobrar da DTVM todo esse processo de compliance, a gente está apoiando iniciativas como, por exemplo, da Embrapa, que já está desenvolvendo um bioextrator para substituir o mercúrio, que eu acho é um mal, assim, talvez um dos piores males do garimpo ilegal. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai estressar isso mais para frente, mas a gente pode ver que é uma série de ações, procedimentos, tecnologias, investimentos que a gente precisa estar junto, né? E sair daqui, eu acho que o mais importante que a gente está fazendo aqui nessa conferência é que a gente traz conhecimento, a gente traz vontade e a gente sai com ações, né? De novo, não existe uma solução única. E a gente está aqui para juntar todas essas possibilidades
e trazer, sim, né, a resposta para essa pergunta: de onde vem esse ouro? De onde vem esse minério que está no meu celular, que está na minha joia, que está no sistema financeiro, servindo de lastro para grandes economias? Então, eu de novo falo, o Brasil é uma grande potência mineradora. E sem uma agência nacional de mineração forte, não existe solução. Então, tudo começa, né, como o Tobias bem falou, pelo Estado. O papel do Estado. O papel do Estado, ele é fundamental, porque o poder e o mercado, ele não aceita vacância. Se tiver vacância, o crime vai se instalar lá. E é isso que a gente quer. A gente quer uma agência nacional de mineração forte, estruturada e que possa nos dar as respostas que nós precisamos. Com certeza, mas eu só reforço que o papel da sociedade civil, do setor privado, em especial quando não tinha essa vontade, foi fundamental, né? Porque, novamente, não tem uma solução, a gente tem buscado soluções, então nós, ainda bem que nos encontramos em muitos debates, em grupos, seja na Polícia Federal, seja conversando, né, com as instituições, mas dizer que hoje a gente já tem ferramentas, né? Enfim, você falou uma sigla PCRO, né? Procedimento de Compra Responsável de Ouro, uma parceria do WWF Brasil com o Instituto Garapé e a USP, que é um sistema de análise de risco, não é uma certificação, justamente porque a Larissa trouxe aí os desafios ainda de você determinar aquela origem, né? A gente está tentando aí vários peritos correr atrás, mas é algo que já pode te ajudar a tomar uma decisão. Bom, se tem 80% aqui de indício de ilegalidade, eu vou comprar esse ouro, né? E curiosamente, que aí eu faço o gancho com o Caio. A gente tem discutido isso aqui dentro, mas não só, porque tem vários países que são compradores de ouro do Brasil, né, que também estão olhando para cá, e especialmente depois, né, da terrível crise humanitária, que era vamos dizer, já estava lá, mas que ganhou uma atenção, ainda bem que ganhou, tardia, né, mas que é uma dívida enorme que a gente tem com as populações indígenas, despertou a atenção desse contexto internacional. Então, não só de quem está comprando ouro, mas também porque esta questão está em um cerne aí de outras, digamos assim, de um contexto geopolítico um tanto quanto complicado. Então, eu vou começar a provocar o Caio. Como é que isso está sendo visto lá fora, né? Acho que a gente vai avançar aqui para outras perguntas ao longo da discussão, mas para a gente entender que o que está acontecendo aqui tem impacto e tem, obviamente, percepções e vai determinar também a inserção do Brasil em cadeias produtivas fora daqui, né? Ilona, primeiro, obrigado. Queria agradecer a todos os painelistas, ao convite do IBRAM, na pessoa do nosso ex-ministro Raul Jungmann, o convite da Isabela Teixeira, que inspira a todos aqui já, né, há muito tempo. E aí eu queria pedir licença, Ilona, como você comentou, de dar um ou dois passos atrás para que a gente pudesse entender justamente o contexto geopolítico, político e geopolítico em que a gente se encontra, e justamente qual é o contexto em que essa crise, espécie de crise de governança que já se arrasta há muitas décadas, quais são as consequências, especialmente, claro, para a Amazônia, para o Brasil, mas também para o sul global. Acho que a gente compartilha de alguns fenômenos que são, de certa forma, transversais a esses três recortes, né? E eu acho que talvez a porta de entrada mais interessante para esse debate seja uma discussão que se alongou aí nas últimas 2 semanas, talvez, que é justamente a extensão, e eu coloco aqui justamente como uma porta de entrada para iluminar, né, esse debate, a extensão do número de países componentes dos BRICS, né? Algumas dessas análises caminharam no sentido de uma espécie de caos no critério seletivo dos países que passaram a compor o BRICS, né? E eu não compartilho dessa visão e vou tentar aqui passar as razões pelas quais eu não compartilho. Eu acho que a primeira e eu acho que isso é justamente o que diz respeito à nossa questão aqui, é de que me parece que existe uma espécie de nova gestão da governança de recursos naturais em gestação no espaço da geopolítica internacional, né? E eu coloco aqui o primeiro e talvez o mais fundamental deles, que é justamente o petróleo, né? Dentre os países que passaram a compor o BRICS, 4 deles são países produtores de petróleo, 3 deles dos maiores e 4 que compõem o Oriente Médio, né? Então, acho que isso ilumina, de certa forma, que não existe uma falta de critério, pelo contrário, existe um critério estratégico bastante claro por trás dessa escolha, por trás dessa articulação. Então, a gente está falando aqui do Irã, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e do Egito, né? Então, são países concentrados, são países vizinhos e países com uma agenda internacional bastante clara, né?
Se a gente pensar que muito recentemente a China logrou a aproximação inédita do Irã e da Arábia Saudita, justamente mediada pela questão do petróleo, eu acho que essa agenda se fortalece ainda mais no contexto dos BRICS. Soma-se a isso um controle também do canal de Suez dentro dessa mesma organização e do Golfo Pérsico, quase como um todo, tendo a Etiópia também um país que entrou nesse contexto do outro lado do estreito. Né? Então, me parece que existe um desenho se configurando em torno da questão do petróleo. Passando a uma segunda pauta que eu acho que subjaz a questão dos BRICS, com a entrada da Argentina. Né? Muita gente criticou a entrada da Argentina, especialmente pelo momento político delicado, político e econômico delicado que a Argentina passa, mas me parece que existe também um traço, especialmente do ponto de vista da soberania alimentar, muito interessante. Né? A gente tem o Brasil como um dos grandes, ou talvez o maior produtor de soja no mundo. A gente tem a Argentina como também um grandíssimo exportador de cereais. E a gente tem a Índia como o maior exportador de arroz e que muito recentemente proibiu a exportação de arroz não basmati para fora das suas fronteiras. Né? A gente associa isso a um aprofundamento da crise na Ucrânia, que por muitas décadas foi o grande celeiro da Europa, colocando aqui de uma maneira polêmica, né? E sempre foi um grande fornecedor de grãos para a África e para o Oriente Médio. Né? Hoje a gente tem estimativa de que mais ou menos 470 mil hectares de terras férteis agriculturáveis estão comprometidas com minas terrestres. Né? Uma solução que a gente não vai achar tão cedo. Né? Então, me parece que existe um agravamento da situação global em torno da questão da soberania alimentar, da produção de grãos, e obviamente a gente vive num mundo cada vez mais complexo em que crises em torno da soberania alimentar se transformam no dia seguinte em crises migratórias. A gente já viu essas situações mais de uma vez. Né? Caminhando para a pauta que nos diz respeito aqui mais propriamente, que é a mineração, a gente tem pelo menos dois eventos importantes nas últimas semanas. Eu colocaria aqui o golpe que o Níger viveu há coisa de 2 semanas, e há 2 dias atrás o Gabão também sofreu um golpe. Foi deposto um regime que desde 2009 estava no poder, né? E vocês podem estar me perguntando aqui do que esse cara está falando do Níger e do Gabão. Bom, são 2 dos maiores exportadores de urânio. Né? O regime que foi implementado no Níger, dias depois suspendeu a exportação de urânio para a França, que depende diretamente do urânio do Níger. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que por trás dessas novas movimentações geopolíticas existe uma pauta energética associada à questão da mineração muito clara. Né? Então a gente está falando aqui de mineração, a gente está falando aqui de recursos naturais, por exemplo, como terras agriculturáveis. Evidentemente a gente também está falando de água limpa, floresta de pé e por aí vai. Né? Então me parece que existe uma agenda global se desenhando no sentido de que os Estados nacionais, especialmente aqueles associados ao Sul Global, estão se associando numa nova forma de proteção dos seus recursos naturais, envolvendo mineração, envolvendo forma de produção energética, envolvendo soberania alimentar. Né? Esse é o contexto em que o Brasil enfrenta uma crise que já se alonga há muito tempo e que tem progredido mais recentemente, e aí compartilho da impressão, ou melhor, das análises muito técnicas que vocês trouxeram aqui, acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, especialmente do Instituto Escolhas, de que o Brasil tem avançado nisso, mas que o Brasil, a Amazônia, o Brasil, a América Latina e o Sul Global vivem um momento de crise e de oportunidade muito grande. Né? A gente precisa avançar com a agenda da governança nacional em torno desses temas, sob pena de perder, mais uma vez, uma janela de industrialização, como uma série de painelistas comentou aqui hoje. Né? É isso, obrigado. Então, perfeito. Acho que a gente volta depois a você para a gente falar um pouco mais, porque a gente está falando aqui de ouro ilegal e a gente sabe que já existem minerais estratégicos e terras raras também sendo minerados de forma ilegal, né? Então, acho que, e obviamente isso faz parte do que o Caio está falando, existe aí uma geopolítica de transição verde também por trás disso tudo, países já fechando, enfim, né, falamos aqui da China e tudo que vai gerar, como é que o Brasil vai se posicionar? Então, acho que vamos voltar a isso já, mas enfim, estou com perguntas da plateia, obviamente o compromisso de incluir
a turma e então vou dizer, a gente vai do global ao local, depois a gente volta para o global, até porque eu acho que é muito importante essa dimensão de que estamos inseridos nesse contexto. O que acontece aqui hoje, né, tem impacto e vai nos impactar o que acontece fora. Então, acho que quanto mais a gente entender isso como brasileiros, melhor a gente vai escolher a posição que a gente quer tomar, né? E eu espero que seja uma de muita responsabilidade, né? Eu estou aqui com perguntas, meu tablet apagou, mas eu já tinha lido, que eu vou voltar então aqui para o Tobias, porque tem a ver com tecnologia e sensoriamento remoto. Como é que você está vendo já? Você já mencionou um pouco, né, de como a tecnologia ajuda o trabalho. Você já sabe onde estão os seus hotspots. Como é que isso tem ajudado no dia a dia dos embargos, das autuações? O que falta ainda de tecnologia para que o seu trabalho seja ainda mais, digamos aí, efetivo? Então, mais cedo eu estava ouvindo o painel da ministra Isabela e ela comentou que trabalhou na época que o INPE mandava fax Isso e aí. eles colocavam helicópterozinhos. Então, a gente avançou muito no sensoramento remoto, nas análises, na qualidade das imagens. E isso gerou digamos, uma pressão, né, para que a sociedade, olha, tá aí, vocês estão vendo, vocês sabem onde é que está, por que vocês não combatem? E a gente tem uma série de etapas, né, da detecção de um ilícito, tanto seja da madeira, ouro, garimpo ilegal, até a gente conseguir chegar lá. A gente, na primeira, digamos, fase dessa fiscalização moderna, as equipes mandava mobilizar todo mundo para lá. Aí chegava lá, mas não tinha um trabalho prévio. Então chegava lá, pegava o minerador, que estava lá numa condição de trabalho análogo à escravidão, prendia ele e levava para, na outra semana, outras pessoas já estariam lá trabalhando para... Então, assim, na SEMAS hoje e também no Sistema de Segurança Pública do Pará, a gente já detectou que precisa de um trabalho de inteligência. Além das ferramentas de geoprocessamento, das ferramentas de tecnologia, a gente precisa de um trabalho humano para fazer a checagem, para fazer a averiguação, para a gente tentar chegar e punir o verdadeiro culpado daquilo. Mas aí a gente também pensa no sentido de que todo aquele ecossistema criminoso que está ali, para algumas pessoas não é criminoso. Então, assim, além da atividade de extração de ouro, numa cidade que tem o garimpo como sua principal atividade, ele vai movimentar desde uma loja de roupa, de calçado, combustível. Então, você imagina um posto de combustível que abastece 10, 20 carros por dia, mas vende milhares de litros de óleo diesel por semana. Então, qualquer chegada do comando e controle, sem que a gente tenha essas bases bem estruturadas e que a equipe esteja preparada e que a gente saiba no que a gente vai se meter literalmente, ela tem tudo para ser um desastre, porque a gente não vai atingir o nosso objetivo de acabar com a atividade e a gente ainda vai criar uma hostilidade daquela população para com o Estado, para com as agências de controle. Então, assim, o nosso principal ainda desafio hoje é esse, a gente fazer todo esse trabalho e aí fazer a sociedade entender também que a gente está digamos, na fiscalização 2.0, já não basta mais detectar pela imagem, ir lá e chegar e explodir tudo e ir embora, porque não vai acabar, não é essa a solução. Então, assim, a gente tem essa etapa prévia de inteligência, de fazer e também de ter efetividade nos nossos procedimentos. Por exemplo, fazer um embargo e que o cruzamento dessas informações, que isso chegue para as agências, que isso chegue para os bancos, que isso chegue para os financiadores, para que eles saibam que realmente aquela área lá tem uma atividade legal. Para que esse embargo que a gente faça, ou essa interdição de um garimpo, ele seja efetivo. Então, para que de alguma forma esse ouro que não tem origem, que eles, em algum momento a pessoa saiba, olha, essa área está embargada. Então, a gente ainda precisa ter um longo caminho aí, e a gente tem evoluído muito. Aqui no estado do Pará, a gente já está conseguindo fazer uma redução nesses garimpos ilegais, mas ainda tem esse desafio de tornar efetiva, né, essas medidas. E também com a cobrança, com a responsabilização legal de bens, porque quando tu chega no financiador, no dono, aí tu tem mecanismo, mas para isso tu tem que ter uma investigação bem estruturada, você precisa envolver a polícia judiciária, você precisa dos órgãos de investigação para poder chegar num processo que vá fazer sequestro de bens, que vá punir
aí sim, efetivamente, você vai ter um resultado positivo. E, ao mesmo tempo, você tem que dar alternativa para aquelas pessoas que dependem daquela atividade. Porque uma coisa não funciona sem a outra. A agenda de comando e controle sozinha não funciona. Então, tem que combater, mas tem que também dar alternativa. Então, falando em linhas gerais, assim, o nosso principal linha de trabalho é isso, de trabalhar principalmente com inteligência e sabendo da dimensão, assim, do trabalho da fiscalização, que não é mais simplesmente chegar e fazer o serviço, vai lá e desestrutura aquele garimpo, mas sem desestruturar o poder econômico que está ali por trás. E isso não é do dia para a noite que a gente vai atingir, mas tem que começar e tem que trabalhar, né? Então, eu acho que você tocou num ponto que, eventualmente, aqui as outras mesas estão discutindo esses assuntos de como é que a gente fomenta, então, esses ecossistemas das novas economias, porque tem que ter alternativa, né? É algo que eu fiquei pensando muito quando a gente teve toda a parte de desintrusão das terras Yanomami dos garimpeiros. Óbvio que tinha que fazer, mas eu me perguntava, bom, essas pessoas estão indo para onde? Hoje a gente já sabe, né? Cruzaram fronteiras, foram garimpar em outros lugares. E é um grande desafio, porque as políticas públicas, em especial no começo de governo, não chegariam, né, às mais de 20 mil pessoas que estavam ali. Tem um tempo para você pensar em algo que, digamos assim, é assistencial, né? Mas qual é a alternativa lícita que a gente está oferecendo para essas pessoas? E aí eu acho que é muito importante quando a gente fala de economia ilícita, fazendo aqui um paralelo com o tráfico de drogas, é que a gente acha que as pessoas ganham muito dinheiro. Na verdade, as pessoas da ponta não ganham tanto dinheiro. Os intermediários e quem está de fato, né, vamos dizer, em São Paulo, no Paraná e etc., que são os hubs aqui quando eu olho aonde tem as autuações e para onde estão os fluxos financeiros das economias ilícitas que estão aqui, ali tem gente ganhando muito dinheiro. Então, a gente tem que disputar, não só, obviamente, por uma renda digna, né, mas por questões que eu acho que é de pertencimento, é de chegar num lugar como esse, Tobias, que eu acho que tem um cara lá querendo ganhar a vida, levar o pão para casa. Se a gente realmente achar que é todo mundo farinha do mesmo saco, perdeu, né? Perdeu, e aí, obviamente, o pertencimento à organização criminosa continuará, né? Então, acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Eu tenho certeza que depois a gente vai juntar os pontos desse painel com as outras mesas que estão discutindo como é que a gente chega. E a gente tem pressa, né? Porque, de fato, para transformar de forma sustentável, tem que chegar a alternativa. Acho que isso é fundamental. Ainda no campo da segurança pública, eu volto para o Jonathan, porque eu acho que até mesmo para que a gente abra a perspectiva para o novo, né, o comando controle veio dar um sinal de que assim não podia, porque, né, a porteira estava aberta para todas as boiadas. Então, Jonathan, da perspectiva de segurança pública, o que você traz para a gente de novidade quando a gente está falando aqui de todas as economias ilícitas que estão no território? Tá bom, queria parabenizar e agradecer as exposições que me antecederam aqui. Eu fiquei muito feliz com todas as falas. De fato, uma questão prioritária é saber o que fazer para que se garanta trabalho e renda lícita, né, a essa população que hoje está destinada à atividade lícita, né? Bem, no campo do Ministério da Justiça, a gente tem dialogado com as demais agências, as demais pastas, na perspectiva de criar planejamentos estratégicos de proteção territorial, e dentro desse planejamento a gente inclui possibilidades de outras agências mostrarem também como vão lidar com esse problema. Então, a grande questão hoje é a gente entender segurança pública não só como uma ação do Ministério da Justiça, ou só da Polícia Militar, ou só do IBAMA, ou da Agência Ambiental, mas entender que o contexto da segurança, da proteção territorial, ela depende de outros contextos que são prioritários, tanto na questão assistencial, que é pós o ilícito, quanto na questão de prevenção desses ilícitos. Aqui eu tomei a liberdade, mesmo a despeito da orientação da organização, de trazer para cá uma breve exposição para demonstrar um pouco sobre qual é a nossa perspectiva de atuação, que dialoga bastante com o que o Tobias trouxe. Eu não sei qual é o comando de voz. Já deu foi. Aqui é rápido e muito eficiente essa turma aí da organização. Gostei muito eu fiz um passeio ali pelas galerias, gostei muito da tecnologia usada para extração de minério,
E também acredito que essa tecnologia também deva ser usada para a proteção daquelas comunidades tradicionais que eventualmente não podem ser afetadas por essas atividades econômicas, né? Bem, aqui eu vou avançar bastante a fim de que a gente consiga economizar aqui o tempo, mas esse valor de 640 milhões, ele é o valor inicial que foi destinado pelo governo federal no começo do ano, a fim de que fosse dado cumprimento aqui a decisão do STF de desintrusão de territórios indígenas. Está diretamente ligado a esse tema porque boa parte das decisões que foram tomadas, elas têm relação com a mineração ilegal e em razão disso também, com a retirada ilegal de madeira dentro de territórios e a morte de indígenas dentro dos seus territórios. Aqui existiu, no começo desse ano, uma reestruturação do governo federal, a fim de que fosse dado respostas a essas tantas demandas que envolvem povos indígenas. E eu queria tocar num ponto que é não só de proteção dos direitos desses povos, dessas comunidades indígenas, mas também na imagem que o governo pretende passar para a comunidade internacional a partir de agora. E a imagem que se quer passar é a imagem de um país que defende, protege seus territórios e busca atividades lícitas, e a gente acredita que assim também se fortaleça comércios internacionais e traga mais dividendos ao nosso território brasileiro. Bem, foi criado no âmbito do Ministério da Justiça, já em 26 de janeiro de 2023, um grupo de trabalho, e ele tem essa finalidade, definir medidas de combate às organizações criminosas em territórios indígenas e, eventualmente, eu coordeno esse grupo de trabalho. Dentro das principais medidas, a gente tem, eu vou passar aqui também, mais 4 grupos. Primeiro, realinhamento estratégico dentro do Ministério da Justiça para que todas as agências do Ministério da Justiça, que são várias, desde a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, dentre outras, a gente pudesse trabalhar de forma coordenada para fazer frente a esse tipo de criminalidade. A gente estava com algumas urgências que dizia respeito a cumprimento de prazos e determinadas ações de desintrusão e de proteção territorial. A partir daí, a gente conseguiu fazer uma decisão, fazer discussão estratégica e tomada de decisões políticas sobre qual seria o modelo de atuação. Isso tudo foi em janeiro. E a gente construiu, que é o ponto que eu quero chegar, um protótipo que é uma ferramenta de inteligência, a fim de que a gente possa atuar de forma estratégica e organizada dentro desses territórios. Aqui os principais ilícitos que eu queria destacar, que são alvo dessa estratégia, é o combate ao desmatamento e corte seletivo de florestas, a mineração ilegal, a caça e pesca ilegal, a tráfico internacional de drogas e grilagem de terras. Grilagem de terras também entra, porque a partir da grilagem de terras, principalmente aqui a gente está falando de grilagem em territórios indígenas, ele estimula um tanto ou outro de atividades econômicas que, em sua origem, ela passa a ser ilegal, porque ela está sendo realizada dentro de territórios indígenas. Tá? As perspectivas que a gente tem, a consolidação de uma política pública de proteção territorial, que eu já falei, integração de múltiplas fontes de dados para trabalhar com inteligência no combate ao crime organizado, identificação de áreas prioritárias. Eu queria trazer aqui, na verdade, esse aqui é um modelo inicial de um protótipo de uma ferramenta de inteligência para fins de combate ao crime organizado em territórios indígenas. A ideia não é criar uma base de dados nova, não é criar uma ferramenta avançadíssima, porque essas ferramentas avançadíssimas elas já existem. A ideia é que a gente consiga reunir fontes de dados de extratos mais diversificados e, a partir dessa reunião, a gente consiga sobrepor essas fontes de dados e conseguir trabalhar de forma estratégica na atuação onde é mais prioritário e onde é mais urgente, né? Esse aqui, então, foi uma base inicial em que a gente consegue
já a partir dessa base inicial, sobrepor algumas fontes, desde morte de indígenas, aí é uma fonte da saúde pública. A gente sobrepõe informações sobre base de dados de territórios indígenas no Brasil, a gente sobrepõe informações sobre mineração, também é possível sobrepor informações sobre pistas de pouso, fluxo de aeronaves, consumo de energia. São várias fontes de dados que aparentemente não dialogam com segurança pública, mas quando juntas em uma ferramenta de inteligência, elas podem trazer para a gente informações interessantes para planejamento de operações de combate ao crime organizado. Incluindo, a gente tem boas fontes de dados que dizem respeito a ocorrências em rodovias e também a desmatamento, né? E aqui a sociedade, tanto a sociedade civil quanto o próprio poder público já tem bases muito confiáveis e até em tempo real de desmatamento, prioritariamente aqui na região amazônica. Então, e aqui o que a Larissa comentou, a gente trabalhou de forma muito urgente, né, Larissa? E agradecer também as contribuições que foram dadas, acho que a Juliana que teve mais contigo, né? Para fazer essa proposta aqui. Isso aqui saiu, obviamente, lá do Ministério da Justiça, é um projeto de lei, e a gente depende aqui do Congresso Nacional para que esse projeto ele seja aprovado, né? Por meio dele, a gente precisa, de fato, avançar em questões básicas, né? Como controle da origem desse ouro, saber como é que ele pode ser rastreado e também criar sanções que desestimulem o tráfico ilegal de ouro, né? Então, a gente, a partir dessa visão que o Tobias trouxe, de usar ferramentas de inteligência, a perspectiva atual que o Ministério da Justiça visa implementar é demonstrar para o Estado brasileiro e para a comunidade internacional que existem ferramentas avançadas de inteligência e com uma política pública associada para combater a atividade ilícita dentro da região amazônica, dentre elas a mineração ilegal. Muito bom. A gente também está agora num diálogo sobre o AMAS, né, que é o plano também do âmbito da segurança pública, que precisa dialogar, obviamente, com o PPCDAN, com o plano de transição ecológica. Eu acho que o nosso papel, novamente, enquanto sociedade civil, é fazer esses alinhamentos, porque no dia a dia a gente sabe como é que é o trabalho do Tobias, do Jonathan, né? Tem que o Planê fazendo, e, enfim, acho que é o momento mesmo da gente tentar apoiar, né? e construir junto o que for possível. Eu queria trazer 3 perguntas de ouro que a audiência enviou, e aí eu peço que quem quiser respondê-las, aí fiquem à vontade, peguem 1, 2 ou as 3, né? Tem uma sobre com a retirada da presunção de boa-fé de compra do ouro, no que efetivamente se colabora contra a ilegalidade, se a gente ainda não tem uma lei de rastreabilidade ou lavagem. A segunda, o setor do ouro brasileiro dialoga com outros países amazônicos para pensar essas iniciativas de rastreabilidade, regulamentação ou outras iniciativas legais? Acho que aqui está perguntando mais para o setor privado, mas depois eu também tenho um insight sobre isso. E a terceira, como engajar e garantir que os mineradores ilegais trabalhem na legalidade ao redor das instalações de uma mineradora legal. A gente sabe que também ali, né, chegou uma mineradora, vem a turma toda do entorno. Então, quem quiser, comece e fiquem à vontade para quais vocês querem responder. Eu ia falar, acho que da boa-fé, a primeira, né, que... Bom, a gente foi um esforço enorme, né, para bater na tecla do porquê que essa boa-fé não precisava estar aí. E agora, o que muda na prática com essa suspensão, né? Lembrando que há 10 anos atrás ela não existia. Então, ela não é que ela não era necessária. Ela não existia também. Aí vem a pergunta, por que ela passou a existir? Para proteger quem estava fazendo a compra num ambiente de ilegalidade. Porque, basicamente, a presunção da boa-fé dizia que se a instituição financeira, ou seja, a DTVM, ao comprar o ouro, ela guardasse com ela os documentos de autodeclaração de origem desse ouro, ou seja, quando o garimpo ou qualquer pessoa que estivesse vendendo ouro escrevesse de onde vinha o ouro, se ela guardasse com ela esses formulários, essa compra teria sido feita com base na boa-fé dos envolvidos e ela estava protegida do quê? De ser pega na lei de combate à lavagem de dinheiro. Basicamente é isso, ou seja, a gente já tinha uma lei
né? A gente já tem uma lei que para prevenir esses crimes, o envolvimento nesses crimes, receptação desses materiais ilícitos. E aí agora a suspensão da boa-fé vai dizer que o quê? Se a DTVM não estiver tomando cuidado quando estiver fazendo as compras, ela pode ser muito mais facilmente agora implicada, processada, né, e culpada. E aí, um ponto, né, quando a gente fala de fiscalização, que tem, eu sei que essa coisa é polêmico esse assunto, eu sei, mas a questão é, hoje quando você tem pouquíssimas DTVMs atuando, você vai dizer, mas é mais fácil controlar. Não é, cada DTVM compra ouro todo ano de pelo menos 200 áreas. São muitas áreas. É tudo pulverizado. Agora, o que a gente sabe é que quem está comprando a DTVM não sabe o que está por trás. Como é que você vai garantir que está controlando as 200 áreas? E, infelizmente, os dados mostram que o controle não existe. Obrigada, Larissa. Carla? Você pode repetir só a segunda pergunta, que eu acho que eu não entendi ela bem. É se o setor do ouro brasileiro dialoga com outros países amazônicos para pensar iniciativas de rastreabilidade, regulamentação ou outras iniciativas legais. Isso já teve, e óbvio, né, assim, da contraparte privada, se você tem essa troca com a região. Essa troca com a região, até porque o entorno é um entorno complexo, né? O que a gente vê, que a gente sempre viu, é que essas fronteiras, elas acabaram sempre meio que servindo de um escoamento, né? Então, existe aí um diálogo, uma conversa, para que a gente tente. Você mesmo falou, Ilona, quando apertou muito ali, a galera atravessou a fronteira e continua nas atividades ilícitas. Então, assim, acho que a maior colaboração é principalmente, né, que a gente expanda um pouco essa análise financeira, porque é o que a gente diz, né, seguir o caminho do dinheiro, ele é sempre mais importante do que talvez ir atrás do garimpeiro, que é aquele ali que é um explorado tão grande quanto o entorno onde ele se encontra. Então, eu acho que a nota fiscal eletrônica, ela traz essa contribuição para a gente em termos de exploração dentro da Amazônia, para onde que esse dinheiro está indo, fica mais fácil, ela facilitou. Por isso que era uma cobrança tão grande do setor produtivo, da gente ter, poder seguir aonde que está o dinheiro, quem está financiando, quem está pagando o avião, o diesel, a máquina, a draga. Enfim, e essa conversa, basicamente, é uma conversa de fronteira para que esse crime não seja acolhido e nem que outros países que, por exemplo, a gente sabe que não tem nenhuma produção de ouro, acabam sendo grandes exportadores do ouro explorado em terras indígenas na Amazônia brasileira, né? Com relação à segunda pergunta, do entorno da grande mineração, eu acho que o grande desafio, eu vejo duas coisas que talvez a gente pode pensar que elas não conversam, mas elas conversam muito uma com as outras. Uma é o consumidor, cada vez mais conectado, cada vez mais consciente do produto que ele quer consumir. Não só no Brasil, como para fora. Nossa joia é exportada, a gente é um exportador de ouro, a gente é um exportador de joia, a gente é um exportador de moda, de design, de lifestyle, né? O Brasil, ele é reconhecido e acho que o mercado ele tem uma importância muito forte nessa cobrança. De onde vem esse produto, o que eu estou consumindo. Então, esse mercado consumidor é um mercado que vem contribuir muito para o resto da cadeia. E aí, quando a gente chega lá nas regiões que a gente tem grandes, médias e pequena mineração, qual o grande desafio do setor e do IBGM aqui falando, tiro o chapéu de empresário e falo como chapéu de representação empresarial, qual o nosso grande objetivo, a nossa luta e aonde que a gente está investindo os nossos esforços. A gente quer criar riqueza nesses locais onde a gente tem as nossas riquezas minerais, aonde a gente tem o garimpo, aonde a gente tem a exploração. A gente tem exemplos já, né, aqui não cabe falar, mas Botsuana é um grande exemplo de um país que era paupérrimo e como que ele utilizou a exploração mineral para hoje ter 90% da sua população alfabetizada, com um poder de compra, com saúde, com educação, com tudo que você quer de uma sociedade legítima e moderna. Então, eu acho que o nosso grande objetivo é que a gente consiga fomentar e nessas regiões mineradoras a capacitação dessa população que lá vive para que possa agregar valor
ao nosso produto, à nossa matéria-prima, ao nosso ouro, à nossa gema. O Brasil hoje ele tem mais de 90% das gemas que existem no mundo e a gente não consegue agregar valor aqui. A gente exporta tudo em bruto. Então, essa discussão tem que vir para o palco também. A gente vai continuar estimulando a exportação do bruto no Brasil, a gente vai continuar exportando o bullion do ouro, a gente vai continuar exportando as nossas esmeraldas em tonéis, que ninguém consegue nem dizer qual o valor que aquilo tem, ou a gente vai estimular que a gente tenha uma indústria nacional forte e consiga agregar valor aqui. Então, acho que esse é o grande desafio do setor produtivo, da sociedade civil e das nossas instituições todas, públicas e privadas, na capacitação dessa população. E aí a gente gera o quê? A gente gera saída sustentável. Isso aí, gera emprego, porque se não aumentar a complexidade, gente, a mão de obra, né? Enfim, é isso. Acho que e aí, obviamente, novamente dialogando com as outras mesas aqui, precisamos das regulações, dos incentivos mudando, né, para esse tipo de olhar. Eu acho que essa questão da verticalização aqui, da complexidade, ela é chave também como resposta à questão da ilegalidade. Só 2 comentários em cima das perguntas, né? Do lado, em relação a políticas públicas de cooperação regional, a gente tem feito 2 coisas. Primeiro, em relação à lavagem de dinheiro, quando a gente olhou todos os frameworks internacionais que estão aí, obviamente, já assinados e utilizados, a lente do crime ambiental não está lá. Então, a gente fez um trabalho de analisá-los e começar a pautar o que eles deveriam estar olhando em relação tanto à lavagem de recurso do crime ambiental, quanto à lavagem do ativo do crime ambiental. Então, hoje a gente está contente de ter aberto já diálogo e já estamos aí enfim, num nível bem avançado de proposições com o GAFLAT, que é uma organização aqui da região que tem esses frameworks para lavagem de dinheiro da América Latina, e também diálogo com a ENCLA, também no Ministério da Justiça, onde conseguimos aí também placar que tem que estar entre as prioridades da ENCLA a questão do crime ambiental, né? Toda essa história. Quem não sabe, enfim, depois eu vou pedir, o Jonathan fala um pouquinho aqui para não me alongar demais da minha posição de moderadora, mas acho que são momentos importantes, porque a atividade ilícita ambiental, muitas vezes para a parte de segurança pública, ela é um crime menor, ela é um crime ainda de segunda classe. Acho que isso está mudando, mas muitas vezes a gente fala com policiais, eles falam, não, eu combato crime, né? A gente fala, tá, crime. Peraí, deixa eu te contar. E aí, nesse sentido, olhar a interseção das economias ilícitas e mostrar isso tem facilitado a compreensão da gravidade, né? E é da inteligência que a gente está falando aqui. Mas, bom, eu vou fazer uma pergunta difícil para o Caio e depois vou ver se tem mais pergunta aqui da plateia. Olha, turma, mande para cá para o QR Code. Nesse lugar, Caio, que a gente está pensando cooperação, precisando, de fato, criar censos de região, né? Como é que você está vendo? Porque a gente ficou muito contente de conseguir também fazer um trabalho de enfrentamento, de incluir enfrentamento a ilícitos ambientais, por exemplo, na Organização de Tratados de Cooperação da Amazônia. Tá? Mas a gente sabe que é uma organização, inclusive a secretária-geral estava aqui, que é uma organização que precisa ser fortalecida, que os países membros precisam dar mandato, né? E na questão do ouro ilegal é chave, porque o Brasil lava o ouro da Colômbia aqui, chega aqui do Peru, né? Vice-versa, enfim, rota vem cocaína, mistura com ouro, com uma madeira, vai para a Europa, quer dizer, as rotas são usadas. Eu fico pensando, né, como é que a gente, de fato, num momento tão sensível geopolítico, inclusive na nossa região, queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva, vai conseguir avançar nessa cooperação? Pergunta fácil para você, tá, Caio? Tranquilo. Bom, obrigado, Ilona. Algumas questões. Você encerrou a sua última pergunta para mim mencionando a questão das terras raras, né? E, de fato, aqui em algumas mesas se discutiu a centralidade das terras raras nesse novo ciclo de possível e progressiva industrialização da América Latina. Eu acho isso muito importante, porque a gente está falando de lítio, e a gente teve hoje cedo uma mesa super interessante sobre isso. A gente está falando do ciclo, a questão do lítio no Brasil, mas a gente está falando também do triângulo do lítio envolvendo Argentina, Chile, Bolívia.
E acho que o ouro se insere também nesse contexto. Por quê? Porque quando a gente discute terras raras, claro que a gente está falando da possibilidade global de fato, executar uma transição energética a partir das baterias renováveis, etc. Mas a gente também está falando do ouro por ser um componente fundamental da produção de chips de alta complexidade, que hoje estão no centro da tensão geopolítica global entre Estados Unidos, China, Taiwan. Né? Então, o ouro faz parte também desse contexto de metais não só raros, mas também estratégicos. Né? A segunda questão, o Brasil está entre os 10 maiores exportadores de ouro, e como a Larissa bem trouxe, eu acho esse número, eu já ouvi algumas vezes, nunca deixo de me espantar, que metade da produção, aproximadamente metade da produção nacional de ouro, a gente não consegue traçar de onde veio. Né? E aí fazendo, mal comparando, e aí aqui para ser justo, comparando com uma democracia e uma autocracia, né? Eu fico imaginando se a gente conseguiria conceber que os Estados Unidos não soubessem de onde vem 50% da sua produção de xisto, ou que a Arábia Saudita não soubesse de onde vem metade da sua produção de petróleo. Né? É com esse tipo de desafio que o Brasil está se defrontando, né? E a América Latina como um todo. Eu acho que essa é uma primeira questão. Né? A segunda questão, que é o final da sua fala, é sobre qual é o cenário geopolítico, inclusive do crime organizado que a gente tem hoje. Né? Esse ano, faz 30 anos que a maior organização criminosa da América Latina foi fundada. São 30 anos. Né? E nesses 30 anos, eu tenho muita dificuldade de aceitar qualquer leitura que não parta do pressuposto de que essa organização, assim como outras várias, se complexificou, se fortaleceu financeiramente e logisticamente, se internacionalizou e multiplicou seus mercados, né, a ponto de ter avançado sobre o território amazônico de uma maneira impressionante. Né? Então, a gente não está falando mais do tráfico de cannabis ou de maconha da década de 70, a gente está falando de uma organização criminosa que avançou sobre o tráfico de cocaína, que é hoje a commodity mais rentável do planeta, não existe nada que se assemelhe à rentabilidade da cocaína. Às vezes o ouro. Que caminham pelos Dependendo mesmos, do preço do ouro. pelos Um mesmos ou outro. rios, né? O que é interessante. Pelos mesmos Exatamente. barcos. Né? Então, mas interessante poder comparar só com o ouro. É isso, Né? é isso. Mas eu digo do ponto de vista de que o ouro também não passa por um processo de valorização tão poderoso quanto a cocaína, da pasta base, aonde ela é consumida nos mercados europeus, por exemplo. Né? E o Brasil tem um papel geopolítico na cadeia logística do tráfico de drogas fundamental, todo mundo sabe aqui. Né? Então, a gente está falando de um desafio do crime organizado que se apresentar como uma variável geopolítica global. Eu indico aqui muito a leitura, por exemplo, de autores como Roberto Saviano, né, que conseguiu dar conta do aspecto global e do desenvolvimento econômico do crime organizado e como ele penetra uma série de outras atividades. Então, aqui falei de muitos problemas, né? Agora a parte das soluções fica um pouco mais complicada. Eu acho que o Brasil, e aí, de novo, retomo a frase brilhante da Isabela, que eu gosto muito, que é de que a Amazônia coloca o Brasil no mundo, mas a Amazônia também tira o Brasil do mundo, e eu acho que isso vale para uma série de outras questões. Eu acho que aqui a gente trouxe uma série de avanços do ponto de vista de governança, de tecnologia, de institucionalidade, de sofisticação da atuação do Ministério Público, especialmente nessa pauta, de conhecimento técnico da Polícia Federal, e aqui parabenizo, apesar de advogado criminalista, o trabalho da Polícia Federal nesse aspecto, de que o Brasil possui uma série de... o Brasil está estrategicamente posicionado para liderar, não só na América Latina, mas no sul global, a agenda nessa pauta. Né? Eu acho que o Brasil pode sim, a partir da OCDE, a partir de uma série de tratados, de canais de cooperação que a América Latina possui, transbordar os conhecimentos que a gente desenvolveu, pelo menos ao longo dos últimos 20 anos. Perfeito. Chegou mais algumas perguntas aqui. Tinha uma pergunta para você, Jonathan, em relação como é que o sistema da secretaria que você apresenta conversa com outros sistemas do governo federal, como o Sensipan, ABIN, Polícia Federal, Forças Armadas, etc. Tá bom, queria agradecer a pergunta. Esse sistema ele foi criado pelo setor de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A gente apresentou a demanda, nós fizemos diálogo inicialmente com o Ministério dos Povos Indígenas, com a Polícia Federal, o Ministério dos Povos Indígenas, a gente chamou a Polícia Rodoviária Federal, e a partir de alguns ciclos de diálogo, a gente foi chamando também o Ministério da Saúde,
o Ministério do Meio Ambiente também participou, e a gente foi identificando, a ideia inicial era criar uma base de dados nova, original, do Ministério da Justiça para tratar de receber denúncias e fazer o tratamento de informação com base nessas informações de inteligência. Até que a gente entendeu que essas bases elas já existem, só que elas não se comunicam, né? E às vezes até elas existem em plataformas diferentes e que é um pouco difícil até você pegar os dados de uma e poder usar em outras. Então, o setor de inteligência do Ministério da Justiça que está à frente da criação dessa nova, não a criação de uma base de dados, mas da criação dessa ferramenta de inteligência que ela se alimenta de informações que são indicadas pelos órgãos que fazem a própria fiscalização como importantes para que ela possa subsidiar a tomada de decisões estratégicas. Eu gosto muito desse tipo de atuação porque, além de ser mais barato, é mais rápido e super efetivo. A partir do momento em que a gente tem essa possibilidade de usar uma ferramenta, um painel de dados como esse, a gente também já começa a buscar outras formas de atuação, também de estratégica, para combate ao crime organizado em territórios indígenas. Não só indígenas, aqui serve combate ao crime organizado em territórios, né? A gente está falando também de outras regiões não indígenas que também podem se valer desse mesmo sistema de planejamento de proteção territorial. No ponto, a gente propôs, e isso é histórico também, que foi a primeira vez que o governo federal apresentou a uma população indígena para fins de consulta pública, nos moldes da Convenção 169 da OIT, propôs um plano de proteção territorial que está sendo avaliado pela própria comunidade indígena Yanomami, e eles vão devolver para o governo brasileiro se eles concordam ou não com esse plano que foi apresentado, com essa proposta de planejamento estratégico de proteção territorial. A gente está te perdendo. Tem algum outro microfone, de repente? Só para a gente não perder o Jonathan. Não sei se só eu. Você está ouvindo? Aqui está não melhor? Pode ser só eu. Perdão. Vamos lá, então. Então, essa estratégia de uma ferramenta de inteligência para fins de aglutinar informações que podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas, ela acaba se somando a outras estratégias de planejamento estratégico de ações de segurança pública, e a gente já vai tendo outras iniciativas. Por exemplo, no estado do Maranhão, está se discutindo um protótipo de uma ação integrada de proteção territorial indígena. Isso já existe, já é usual que as agências elas façam esse tipo de atuação, mas pontual. E agora a gente está discutindo, inclusive, uma forma de dar institucionalidade à atuação de agências de proteção, tanto de segurança pública quanto ambiental, para planejamento e compartilhamento de informações de inteligência de forma conjunta, né? E inclusive no mesmo locus físico, inclusive de maneira permanente. Então isso está em curso agora com o estado do Maranhão. Aqui no estado do Pará a gente tem iniciativas também, diálogos iniciados nesse sentido. Inclusive ontem tive uma grande alegria de reunir com o secretário de Segurança do estado do Pará, o secretário de Justiça do estado do Pará, o secretário adjunto, o secretário não estava, e também ontem com a Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no estado. A perspectiva de, a partir dessa ideia de atuação integrada com ferramenta de inteligência, planejamento estratégico para tomada de decisões e institucionalização de política pública, ela tende a começar no governo federal. A gente pretende institucionalizar isso por meio de normativas e estimular os estados que os façam também por meio de suas próprias normativas. Existe uma questão ainda que ela precisa ser superada, que é sobre a competência para a atuação dentro de territórios indígenas, a atuação da segurança pública. Por se tratar de terra de domínio da União, há uma ideia, existe um senso comum jurídico, inclusive, de que não se pode atuar as forças da segurança pública estadual. E isso limita bastante a presença física de agências de segurança pública, porque
a Polícia Federal tanto não se destina a esse propósito de fazer segurança ostensiva, Sim. quanto não tem efetivo para isso. A Polícia Rodoviária Federal também, constitucionalmente, ela tem uma atuação mais específica. Então, se cria um vazio de atuação e, eventualmente, se demanda que a Força Nacional de Segurança Pública ela seja essa força de segurança que esteja presente. Então, 90% da Força Nacional de Segurança Pública hoje ela está destinada à proteção em territórios indígenas. E também contraria a própria legislação, porque ela é para ser uma força pontual, transitória, não para ser uma força permanente dentro de territórios indígenas. Então, esse ponto ainda é um gargalo que precisa ser resolvido, e a gente tem discutido isso também no âmbito do Ministério. Você tocou num ponto, Jonathan, está me provocando aqui, eu vou trazendo o trabalho que a gente está fazendo a gente precisa de arranjos inovadores. Sem cooperação, a gente não chega a lugar nenhum, né? Quando a gente pensa, obviamente, tecnologia, gestão baseada em dados, enfim, obviamente isso aí não há discussão, a gente precisa avançar, então é muito bom que vocês tenham um painel de controle, que possam usar as bases já. Agora, sem os arranjos de fato de cooperação na operação, vamos falhar, né? Eu acho que a gente está no momento de criar os protocolos, obviamente fazer no melhor interesse público que tem que ter, é uma questão muito delicada, mas realmente o diálogo com os estados é absolutamente chave aqui para que se operacionalize, né? A gente tem aí o âmbito do consórcio de governadores da Amazônia, o Marcelo Brito também está aqui, e volto aqui, claro que não é a sua atribuição segurança pública, mas a gente está chegando aqui ao final, acho que vamos falar de mais avanço, de mais solução, e queria te pedir, sei que o Pará é aquela história, né, assim, já teve, como tem problemas graves, já teve que se adiantar também muitas soluções, tem muitos avanços, eu acho que ainda não levamos isso para outros estados da Amazônia, e óbvio que cada um tem as suas especificidades, mas eu acompanho também o que vocês estão fazendo aqui. Queria que você contasse um pouco para a gente, né? Vamos sair um pouco do problema, quanto que vocês já avançaram. É importante, né, tocar nesse ponto sobre a integração, né, interagências, tanto agências estaduais quanto agências federais. 70% do território do Pará é área federal, então se a gente partir dessa premissa que a gente não atua em 70% do nosso território, então o território é federal, mas a expertise, o conhecimento, até a quantidade de agentes, ela é local. Então, assim, a gente precisa mesmo pensar em protocolos, em convênios, em termos de cooperação. Aí eu já não sei qual é o instrumento jurídico adequado, mas eles devem existir, a gente precisa buscar. E aqui no Pará a gente tem buscado, assim, a gente tem falando pelas SEMAS, a gente trabalha, né, muito com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Segup, e assim, eu sou um pouco otimista nessa agenda, porque assim, quando cada instituição, o terceiro setor, o empresariado, todo mundo tem o seu papel, como a Ilona falou. Quando o governo se abstém um pouco, a sociedade civil ela não deixou a peteca cair, ela levou adiante essa agenda. E aqui no Pará a gente tem essa agenda é muito cara ao governador, então assim a gente tem prioridade nisso. Então a gente sabe que todo estado, não é só o estado do Pará, qualquer outro estado da Amazônia ou do Brasil, o recurso ele é finito, então assim as agendas têm que ser priorizadas. E quando essa agenda ela é priorizada, como é aqui no caso do Pará e agora a nível federal também, quando a agenda ela é priorizada e a gente foca recursos e foca mão de obra e tem a vontade política, e aí a partir da vontade política, a agenda técnica, a agenda de convencimento da sociedade, eventos como esse, como a cúpula, quando isso traz para a sociedade, para despertar nas pessoas o interesse, eu acho que a gente tem muito campo para avançar, porque aí a gente consegue trabalhar. Se voltar um tempo atrás, era uma agenda mínima, assim, não se tocava nisso em campanhas políticas, por exemplo. Era um assunto totalmente secundário, assim, era educação, saúde, corrupção, nem se falava em meio ambiente. Na última eleição já se falou, a sociedade fala e a sociedade cobra dos seus líderes que se posicionem, que digam se isso é uma prioridade ou não. E então, assim, eu fico muito feliz de aqui no Pará a gente ter essa possibilidade de trabalhar, e eu acho que o caminho é esse, a gente tentar essas fontes de dados, tentar compartilhar,
trabalhar na confiança. A gente precisa ter confiança entre os órgãos para a gente poder trabalhar integrado. E isso vem acontecendo e eu acho que é um ponto muito positivo, é um avanço. A gente ainda tem muita sistemas, coisas de TI mesmo, mas que são assim entraves que a gente tem como superar quando tem vontade, e nesse momento eu vejo que tem. Então a gente consegue avançar e tem avançado muito. E temos uma janela de oportunidade Uma aí que a janela, gente tem que isso, aproveitar, exatamente. né? Afinal de contas, já está todo mundo aqui com passagem comprada para a COP, né? 30, então, enfim, já temos que buscar hotel, né, Tobias? Isso já sabemos que precisamos aqui ajudar. Tem mais duas perguntas que chegaram. Uma, talvez, Carla, para você, se houve algum impacto de desabastecimento de ouro no mercado brasileiro após a intensificação da atuação de comando e controle nos garimpos ilegais. E Larissa, qual o papel de entidade do terceiro setor na inteligência no combate aos ilícitos ambientais? Como integrá-las aos sistemas governamentais? Excelente pergunta, porque realmente a gente teve um problema de desabastecimento que preocupou muito a gente logo no momento inicial. Eu, inclusive, estava em Brasília com o presidente Raul Jungmann, a gente estava na Polícia Federal e tinha tido naquela semana uma repressão muito grande. Uma das DTVMs que operava no Brasil falou que não ia mais operar no Brasil por causa do risco reputacional e apenas trabalhar com o mercado externo, exportar. E a gente começou a ver realmente uma crise de abastecimento das DTVMs, que no caso, atualmente, é onde o mercado formal consegue consumir o ouro legalmente. E aí, por exemplo, eu posso dar um relato meu. Eu tenho uma indústria no Rio de Janeiro. A gente tem pouquíssimas DTVMs que operam. Eu sou obrigada, por lei, a comprar da DTVM. Eu não posso comprar nem do garimpo, nem da cooperativa. Né? E simplesmente a única DTVM que operava no estado do Rio de Janeiro deixou de operar. E aí você que tem um negócio formal, você fala assim, agora, o que eu faço? Então, aí você tem que comprar de São Paulo, e aí você demora 15 dias para um commodity financeiro que tem uma cotação super volátil, e aí você fala, meu Deus, o que acontece? O que a gente viu? A gente conseguiu monitorar que os canais de venda de ouro ilegal subiram e aumentaram imensamente. Então, e aí foi uma grande discussão que a gente teve, e assim, para mim foi uma conversa muito bacana que a gente teve com a Polícia Federal, que eles falaram, pois a gente hoje está tendo todo um cuidado quando a gente parte para alguma operação nesse sentido, exatamente para a gente não estrangular o mercado formal e gerar um problema de abastecimento. Porque aí, quem estava ali na região do ouro, na Rua do Ouro, teve um aumento imenso de vendas de joias recicladas. E aí a joia reciclada que tem um teor de 900, né? Para quem entende aqui sabe que não é joia reciclada, que era o ouro proveniente do garimpo que abasteceu aqueles compra-ouro ali, naqueles pontos de compra de ouro na Rua do Ouro. Então esse é o monitoramento que a gente tem feito, tem discutido com as autoridades. Vamos tentar fazer um TAC aqui pelo menos momentâneo, para que a gente não tenha essa crise de abastecimento e não acabe tendo um efeito colateral pior do que o remédio, que é fomentar esse mercado ilegal, que acaba sendo o único que estava atuando ali, porque esse mercado, sabe, Lona, é o que mais nos preocupa, que é o invisível. Sim. Aquele que é invisível é o mais difícil de você chegar até ele. Né? É o mais difícil de você identificar como ele opera, aonde ele está e por onde ele caminha. Esse é o grande foco da nossa preocupação. Totalmente. Dando a deixa para a Larissa, enfim, quando mudou a regra de presunção, e a gente estava trabalhando, enfim, já nos testes do sistema que você mencionou, do PCRO, a gente foi também conversar, e estamos em conversa com o Banco Central, sobre, se a gente simplesmente adotasse os 6 critérios que a gente tem como iniciais, a parte das ETVM já... E são critérios, simplesmente é o que está na lei, ponto. Não é o passo 2 ou o passo 3, não é ESG, não é nada disso, é simplesmente o que diz a lei. Então, o que a gente tem pensado muito, acho que no objetivo mesmo de empurrar essa transição, o que é inegociável, o que a gente vai dar um tempo para as, enfim, DTVM se ajustarem, mas, obviamente, planos de transição com prazo, critérios muito claros, prazos muito claros, acho que isso é uma discussão muito importante.
Mas, enfim, comente, Larissa, e também acho que essa contribuição da sociedade civil, né, que você já falou aqui bastante, mas acho que é importante explicar esse modus operandi, né, da sociedade civil que coopera com os atores do setor privado, setor governamental, na construção das soluções. Não, e eu acho que foi uma ótima deixa, né? Porque quando você tem, assim, a polícia fazendo o papel dela de repressão e aí você tem esse choque no mercado, alguma coisa está errada. Sim. Alguma coisa, porque a gente esperaria que essas operações pegassem ali alguma ilegalidade para limpar o mercado, mas não que desse um choque. Então, isso mostra como, infelizmente, a gente está refém disso. Isso não é bom para ninguém, não é, a gente sabe, não é. Eu duvido que isso é bom para o setor produtivo, né? Não é. E aí vem um pouco, né, dessa pergunta do que também o papel da sociedade civil nisso, né? Por exemplo, aqui como eu falei, no Instituto Escolhas, por exemplo, a gente produz pesquisa, muitos dados. Essas pesquisas a gente sempre divulga para o público, elas são sempre públicas, mas elas também vão para a inteligência. Elas também são compartilhadas com Polícia Federal, Ministério Público, com os órgãos de governo. Então, isso ajuda. Né? É um braço a mais. E isso, o Escolhas faz esse trabalho, muitas outras instituições fazem esse trabalho. Né? Eu diria, o nosso ecossistema aqui da sociedade civil fortalece isso. Então, ele de um lado ele fortalece e do outro lado ele cobra, porque é nosso papel cobrar. Né? Independente de governo, independente das autoridades, é o nosso papel sempre pedir mais, porque a gente quer melhorar as coisas. Né? Então, e nesse sentido, vêm as propostas. A gente trabalha com muita proposta de política pública. Basicamente, meu trabalho é quase que o tempo todo pensando em política pública. E aí, acho que vem um ponto, Ilona, que você trouxe, que assim, que não sai na nossa cabeça, que é, quando você vai fazer política pública, assim, escrever um projeto é muito fácil. Agora, se o projeto, ou a resolução, ou uma proposta vai ter aderência com a realidade, isso é outra história. E a gente só consegue fazer política pública direito se a gente tiver emprenhado naquela realidade, se a gente entender o problema do setor privado, o problema da grande mineração, da pequena mineração, do porquê que o ilegal está lá dentro do ilegal, qual que é o ecossistema que está incentivando o ilegal estar lá. E aí é por isso que eu não me canso de falar que eu acho muito injusto quando a gente não pode deixar as pessoas para trás. Isso é que tem a ver com a realidade, né? E aí, essa questão que você comentou, poxa, tem gente que não está ganhando dinheiro com isso. A gente está vendo um desastre ambiental. E aí eu não posso deixar de falar que aqui no Pará o licenciamento ambiental das atividades garimpeiras é municipal. Isso é muito ruim, tá? Não posso deixar de falar. Então, você vê um desastre ambiental de um lado e não vê a contrapartida social do outro. Isso é injusto para o ambiente, é injusto para as pessoas. Por isso que a gente tem tentado encontrar os meios justamente do que tenha toda a punição, esse sistema de enforcement, de como estrangular o ilegal, mas você tem que beneficiar quem está fazendo direito. Porque hoje, infelizmente, o mesmo ouro de quem está fazendo direito é o mesmo valor do que está o ilegal. Então, como é que você beneficia a pessoa que está lá trabalhando todo dia, que está lá dando sangue, que está lá a vida inteira, tentando fazer... A gente sabe da dificuldade que é de implementar, às vezes, melhores práticas. Qual que é o incentivo que essa operação vai ter? E é isso que eu acho que a gente está tentando desenhar, está falando muito da importância do cooperativismo, da importância do licenciamento ambiental, da importância de você trazer as pessoas para essa esfera do legal, para essa esfera a gente pode fazer direito, mas precisa ter um incentivo, senão a gente vai continuar infelizmente, com esse fluxo todo migrando para o ilegal. Totalmente. Só complementando um pouco aqui, né, além do trabalho acho que de produção de informação, até muitas vezes cruzamento de bases de dados para mostrar para as próprias forças de segurança, etc. A gente faz muito isso no Garapé, quer dizer, organizar a informação para ela virar inteligência, né, e oferecer às instituições. Acho que também, enfim, um papel que a gente tem tentado fazer é de honestamente, capacitação para esses temas, porque, como eu disse, não eram temas que estavam na mesa. Então, cursos, a gente tem feito isso, e aí não só para o Brasil, mas para polícias da região, ministérios públicos, enfim, acho que isso é super importante, né, para ganhar essa lente, esse olhar. E também acho que é um momento onde a gente está tendo aí a oportunidade de comentar planos, de dar inputs reais, né, não só toma aqui minha pesquisa, mas de receber consultas públicas e de poder sentar para construir. Eu acho que a gente deveria ocupar mesmo esses espaços, né?
Mas, como você bem disse, o nosso papel também é pautar e cobrar, né? Então, muitas vezes a gente usa a estratégia de, bom, esta pauta tem que estar na agenda, então, comunicação, e esse diálogo que tem que ser independente, porque se a gente quer ajudar, a gente tem que ser capaz de falar a verdade, né? Enfim, senão a gente não está ajudando, né? E, obviamente, a gente faz isso de uma forma a não fechar a porta, porque a nossa intenção, seja do Escolha, seja do Igarapé, de um ecossistema que tem discussões técnicas, é cooperar, né? Posso só fazer um adicional que acho que tem a ver com isso, né? A gente brinca lá no Escolha, porque assim, a gente é cheio de proposta, o tempo inteiro pensando nisso. Mas a gente brinca assim, a gente não tem patente de proposta nenhuma, justamente porque o que importa é que a gente está aqui construindo. A gente vem com uma proposta e apresenta, critiquem, que falem porque se a gente apresenta justamente para a gente criar esse diálogo. E por isso aqui é tão muito fundamental. Eu queria só fazer um adendo também. A gente que entra na gestão de políticas públicas, a gente sabe que a janela é muito rápida, né? Uma janela não são 4 anos, né? É praticamente alguns meses ali para você, de fato, entrar no ritmo da gestão e no final você tem ali uma gestão prejudicada por questões de campanha, eleitorais e tudo mais. Mas você tem um tempo curto e a sociedade civil ela é essencial porque ela traz as demandas e eventualmente já traz algumas propostas muito bem feitas, muito bem elaboradas. E isso ajuda bastante a gestão a colher aquelas propostas que estão alinhadas com o escopo da administração. Uma em específica, só para dar exemplo, lá pela Secretaria de Acesso à Justiça, a gente está tentando concluir os procedimentos para apoiar um projeto da sociedade civil, junto com a academia aqui no estado do Pará. Eu não sei se não é mais no estado do Pará ou se na região, ou se é do estado do Amazonas. Mas, enfim, aqui na região amazônica, para fazer um mapeamento de contaminação por mercúrio. Né? Isso é muito bom, porque um estudo desse ele é aplicado diretamente aos propósitos que a gente tem buscado na administração e ele serve, vai ser mais uma fonte de dados para a gente saber aonde que a gente tem mineração ilegal e quais seriam prioridades para combater essa mineração ilegal. Então, um estudo desse, que é patrocinado pela sociedade civil, em apoio com a universidade, com a academia, ele entra na administração como fonte estratégica de informação para a definição de política pública. Muito bem. Caio, você queria comentar? Eu queria retomar muito brevemente a sua última pergunta sobre o que destacaria o Brasil nesse processo de combate ao garimpo ilegal especificamente, assim, né? Eu acho que a gente tende, até pelo espaço, a se focar em questões de Estado e questões de cooperação institucional, mesmo que muitas vezes a gente envolva, por exemplo, a produção de inteligência, que eu acho fundamental por parte da sociedade civil, e destaco de novo o trabalho do Igarapé e do Escolhas especificamente, mas acho que a gente não poderia deixar de fora aquilo que seria a singularidade, de fato, do Brasil, que é o papel das populações tradicionais, né? Que, no fundo, são os maiores afetados pelo garimpo ilegal. E eu acho que, especialmente no Pará, por exemplo, os Munduruku têm tido um papel fundamental no combate ao garimpo ilegal, e a gente não poderia deixar de reconhecer nessa mesma cosmologia ou nessa mesma constelação de iniciativas o papel que os povos tradicionais, ancestrais, também exercem nesses territórios. E, na verdade, a gente passa aqui 20, 30 anos desenvolvendo tecnologias sofisticadíssimas de inteligência artificial, satélites, drones, quando, na verdade, quem domina, de fato, esses territórios na minúcia são esses povos, né? Então, acho que é importante também que a gente os traga também para esse debate, né? Sem a menor dúvida. Eu acho que a gente aprende muito todos os dias e, enfim, eu acho que são muitas dívidas históricas da gente querer resolver situações sem estar falando com as pessoas afetadas, né? Eu espero que a gente tenha aprendido as muitas duras lições e conseguir de fato implementar essa participação de uma forma efetiva, porque acho que ninguém melhor do que quem está passando a situação para nos ajudar. Eu vou fazer uma pergunta para a Carla, que eu acho que, e aí obviamente Leila, você pode responder, mas eu já queria pedir para a Carla pegar as considerações finais, tá? Então, uma pergunta aqui do Henrique, se o regime diferenciado de tributação do ouro como matéria-prima para a indústria não fomenta a ilegalidade.
Eu acho que a Larissa falou bem isso, né? Ela falou aqui en passant, mas eu acho que talvez a plateia até não tenha entendido, mas essa questão da dualidade do ouro, que é mais uma jabuticaba brasileira, né? A questão da não sensibilidade do produto em relação à sua tributação, ele contribui para o descaminho, para a concorrência desleal do setor como um todo. Então, acho que a gente está no momento ideal, tem um esforço do IBRAM. Eu conto com a colaboração aqui do terceiro setor, da sociedade civil, do Instituto Escolhas, do Igarapé, para que a gente possa definitivamente acabar com essa dualidade do ouro, que tanto faz com que, foi o que a Larissa falou, por que eu vou comprar, por que eu vou trabalhar na legalidade se o meu ouro custa o mesmo do que trabalha na ilegalidade, e o meu custo de compliance, de rastreabilidade, é totalmente diferente do que não é, né? Então, a gente precisa definitivamente também sensibilizar o nosso grupo da reforma tributária para que esse olhar, como o mundo já fez, né? Todos os países que são exploradores minerais e principalmente de ouro, como o Canadá, por exemplo, eles têm uma tributação totalmente diferenciada em relação ao ouro pela característica do próprio metal. Indo para as minhas considerações finais, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter participado disso. Eu acho que o que fica aqui para mim é uma coisa que eu venho dizendo muito na pauta da diversidade, que eu atuo bastante, que é a gente sempre trabalhar em rede e a gente não querer ter o protagonismo de nenhuma conquista, né? Porque eu acho que o grande salto evolutivo, como diria aí o filósofo italiano que eu adoro, vai ser a humanidade perceber que colaborar é muito mais importante do que competir. Né? Que é isso que acho que está faltando para a gente, e acho que é isso que a gente iniciou aqui. Entender que a gente pode estar em pontas diferentes, com visões diferentes, mas só a contribuição real e o trabalho em rede é que vai fazer com que a gente tenha ações específicas e resolva esses problemas tão complexos que a gente está discutindo aqui. Assina embaixo. Quem quiser pegar aqui já... Eu pego já Por para ir para o favor. final, né? É isso mesmo que a Carla falou, e eu deixar mais claro na minha fala que o ouro é o único mineral. A gente está aqui nessa semana aqui falando da mineração. É o único mineral que tem essa situação regulatória diferente. O tributo é diferente, a comercialização é diferente, enfim. E isso leva para o descaminho. Inclusive, até comento, esses problemas todos que a gente tem falado aqui, a ANM, Agência Nacional de Mineração, tem feito já notas técnicas a respeito, tentado olhar para a regulação nesse sentido. Eu até convido a ver quem... A nota técnica da ANM para a ação do Supremo Tribunal Federal deve ler, é um must read aí. E eles falam, justamente já fazem essa análise lá também, e mais, né? E colocam uma frase que é importante a gente levar. Hoje a gente tem um mineral de conflito no Brasil, que é o ouro. Então, a Carla já comentou, mas não posso deixar de falar que também temos uma posição no Instituto Escolhas que a ANM tem que ser fortalecida. Eu vou acabar minha fala falando isso. A gente apoia que a ANM seja fortalecida, porque não é possível que num setor tão enorme quanto o da mineração, a agência esteja na situação que ela está. Porque sem ela, a gente não vai conseguir fazer a fiscalização, e isso é importante até para a gente ajudar quem está fazendo direito. Então, acabo aqui e agradeço essa construção que a gente está fazendo. Obrigada. Vamos ser muito breve, queria só agradecer. Acho que esse espaço é um espaço muito importante, promovido pela IBRAM, para um diálogo franco, aberto e de articulação. Eu acho que são iniciativas de lugares diferentes, com interesses diferentes, e eu acho que o Brasil é muito bom e ainda falta muito para se avançar justamente nesses espaços de diálogo, de articulação. Só queria agradecer a todos que participaram aqui, e ao espaço e à oportunidade. Obrigado. Obrigada, Tobias. Queria agradecer também o convite e dizer que eu fiquei muito feliz com esse debate, porque apesar de expertises diferentes, origens diferentes, a gente acabou convergindo, né, em ideias. E fica muito claro que tanto a cadeia do ouro quanto de outras espécies, o ouro ilegal, em algum momento ele tenta entrar na cadeia do ouro legal. Ele não vai até o fim da cadeia de forma ilegal. Então, a gente, para tratar disso, tem que ter em mente isso, que em algum momento ele vai ser legalizado ou vai ser. Então, a gente não tem que pensar no produto e sim pensar na cadeia toda, né? E isso por isso que eu digo, vai desde o meu trabalho lá como fiscalização, lá no garimpo, passando por o trabalho de todo mundo que está aqui.
Mas reforço, né, que eu acho que a gente está num bom caminho, tem muita coisa para evoluir, mas se a gente pegar um tempo atrás estava bem pior, então eu deixo aqui essa mensagem de que eu acho que a gente está num bom caminho e é isso, queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Tobias. Jonathan? Bem, então, acho que na mesma linha, fiquei muito feliz com todas as falas, a gente conseguiu convergir bem. Pelo Ministério da Justiça, dentro desse conjunto de governo, eu espero que tenha ficado claro que o nosso papel ele é colaborativo, ele não é um papel protagonista na proteção territorial, até porque a gente entende por essa linha que a proteção territorial ela se faz através de uma série de ações que envolvem inclusive a segurança pública, mas não só. A criação da Secretaria de Acesso à Justiça ela acaba sendo a porta de entrada dessas manifestações, desses trabalhos que já são realizados. Fiquei curioso também. Desses trabalhos que já são realizados pela sociedade civil, que tem dados, tem informações, então a gente já não começa do zero, apesar da secretaria ser nova. O que abre uma oportunidade de se desenhar governanças de política pública, de segurança pública, diferentes das que a gente conseguiu fazer até agora. Diferentes no sentido de incluir a sociedade civil como a coautora, demandante e também como responsável por fazer etapas de monitoramento e avaliação de todas essas ações que a gente está desenvolvendo. E, por fim, entender que essas ações de segurança pública e de proteção territorial em territórios indígenas e territórios de comunidades tradicionais, elas visam, obviamente, fazer jus ao que a gente chama, na essência, de Estado democrático. Não vai conseguir entender a realização de um Estado democrático, por mais que a gente tenha eventuais avanços em vários setores, se a gente não tem dentro de nosso território a proteção dos nossos povos tradicionais, das nossas comunidades tradicionais. Então, para isso, esse tem sido hoje o nosso foco dentro do Ministério da Justiça. Obrigada. Queria parabenizar todos os panelistas, também agradecer a toda a organização do evento, ao IBRAM, por deixar que a gente faça os debates difíceis aqui. Eu acho que é muito importante trazer o tema de como é que a gente vai viabilizar o desenvolvimento, as novas economias, enfrentando os problemas que a gente tem hoje. Então, também agradeço em nome do ex-ministro Raul Jungmann, que acho que é alguém que vem tentando trazer de verdade, né, as pautas duras para as mesas de discussão e de colaboração. Então, obrigada à audiência também e que sigamos essa conversa e ação. Obrigada.